Eu acho uma dificuldade que muita gente tem é como lidar se o seu parente ou se o seu amigo tem alguma doença mental, tem uma depressão, uma ansiedade, um bipolar, como atuar. Não é à toa que essa dúvida sempre aparece, essa sugestão de vídeo sempre aparece pra gente, né? Fala um pouco de como a gente lida sendo familiar de alguém que tem um transtorno mental. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista. Bom, como neurologista, eu tenho que passar a voz para nossa psiquiatra, porque quando fala em doença mental, não tem jeito, né? É da alçada do psiquiatra, o psiquiatra é o médico da emoção, é o médico com mais preparo técnico e humano para acolher pacientes com transtorno mental. E que dica você dá para os parentes dos seus pacientes, né? Para os amigos dos seus pacientes? O que você poderia compartilhar aí para a pessoa lidar melhor e ajudar de alguma forma? Acho que é até difícil. Eu vou tentar dar algumas dicas, porque não é à toa que a gente tem vários vídeos a respeito disso. Então eu tenho até depois a gente vai deixar aqui o link de como lidar com uma pessoa com pensamentos suicidas, é uma abordagem. Como lidar com uma pessoa em surto psicótico, é outra abordagem. Como lidar com uma pessoa com transtorno bipolar, é outra abordagem. Como lidar com uma pessoa com ansiedade, outra abordagem. Eu tenho todos os vídeos aqui no canal, se você não viu, eu vou colocar o link, vale a pena ver que estão bem legais. Tem até um vídeo que é como lidar com a pessoa que não quer se tratar, que eu acho que quando a gente fala disso, né? É o que mais pega, né? Porque é difícil. Tá, a pessoa não quer se tratar, beleza, problema dela. Mas não é bem assim, porque a gente sabe que quando diz respeito a transtorno mental, ela não querer se tratar influencia na dinâmica da família inteira. Né? Todo mundo acaba sofrendo ali. Então, se a pessoa Porque a doença mental, lógico, né? O grande impacto é na qualidade de vida da pessoa, mas influencia e interfere no meio que ela convive, né? Nas pessoas do lar, nas amizades, no trabalho. Exatamente. Então, ou seja porque a pessoa está mais irritável, está explodindo com todo mundo brigando, ou seja porque ela está extremamente depressiva e ela não consegue ajudar, interagir. Performance cai. Exato, se relacionar da forma adequada. Ou no bipolar, porque ela pode ter as crises de mania, né? E ficar super eufórica. E aí faz gastos, dívidas, e aí ela sai da dívida, mas quem tem que arcar com tudo isso somos nós. Ou no quadro, no surto psicótico, ela fica... Quantos pacientes eu tenho que ficaram com cismas ou delírios com os vizinhos, aí vão lá e chegaram a discutir com o vizinho e tal, e aí depois a família com aquele carão do tipo, putz, ele brigou. Então, assim, é muito difícil. Mas, assim, né? Então, como que a gente vai lidar? Gente, vai depender do transtorno, vai depender de cada diagnóstico. Primeira coisa, por mais difícil que seja, é desenvolver empatia. A gente tem uma tendência de quando a pessoa tem um transtorno, de quando a gente está no limite e a gente sabe que é cansativo, que é esgotante, que é difícil muitas vezes lidar com o paciente com transtorno mental, mas o que a gente faz? A gente joga na cara, né? Acho que tá na hora de você ver seu psiquiatra. Nossa, tá tomando seu remédio certinho? Nossa, tá na hora de voltar na consulta, né? E qual que é o problema da gente fazer isso? Quando a gente faz isso, a gente está ajudando a estigmatizar e a colocar o transtorno como se fosse um defeito, né? Então eu tô colocando como se fosse... Culpa da pessoa, né? Culpa da pessoa, ou como se fosse assim, tá vendo? Seu defeituoso. Ninguém sabe assim, é sério? Sua pressão alta, seu diabético? Não, e por que a gente tem que fazer isso com transtorno mental? Então, a primeira coisa é essa, né? A gente tomar esse cuidado, porque isso acaba contribuindo até para que a pessoa não queira mais. Que ela fala, também não vou tratar. Aí ela começa esse também de moeda, e isso é muito comum. Então, também não vou tomar meus remédios. Então, o que a gente tem que deixar sempre muito claro para as pessoas com transtorno mental é que assim, olha, eu estou disposto a te ajudar até onde você conseguir permitir que eu te ajude. Porque tem perfis e perfis. Quando a gente fala, por exemplo, de pacientes com transtorno de dependência química ou alcoólica, é muito comum no funcionamento deles, e não estou generalizando, tá, gente? Mas é comum que eles culpabilizem o outro pelo que está acontecendo. Então, assim, eu recaí, eu bebi, mas a culpa foi tua.
porque você brigou comigo. Ou a culpa é do psiquiatra. Eu falei pra ele, ele me deu outro remédio. Ah, ele mudou a data da minha consulta. Então, assim, não, pera lá. Você bebeu porque você quis. Você usou porque você quis. Os médicos mudam de consulta, isso acontece com outras pessoas e não necessariamente elas vão beber ou vão usar. Então, a gente sempre tem que lembrar de jogar isso para a pessoa e tentar tomar esse cuidado de não se culpabilizar porque a gente faz isso, né? Poxa, mas também se você for ver, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Já teve um vídeo aqui que eu falei das pessoas, por exemplo, com toque. Paciente com toque tem essa tendência, que é o transtorno obsessivo compulsivo, da família meio que entrar na onda do toque. Porque é tão difícil, eles são tão restritivos, na maioria das vezes, que não, se fizer assim eu não vou, se fizer assim eu não vou, que pra Nos tentar rituais, ajudar, né, você fala, né? Aqueles nos rituais para rituais. sair, para fazer as coisas. Então, para eu sair eu tenho que lavar tantas vezes a mão. Eu dei o exemplo de uma pacientinha minha que, nossa, ela acordava todo dia, ela tinha que ficar 2 horas de pé atrás da porta, que senão ia bater um vento gelado e ela podia passar mal, era a crença dela. Então, e a família acaba entrando nesse jogo, né? Então, tipo, olha, eu entendo, é difícil para você, se você quiser, eu tô aqui para te ajudar, mas não dá para a família inteira sair só daqui 2 horas por conta dos rituais. Então, assim, gente, não é simples isso que eu tô falando, tá? Eu tô trazendo aqui a intenção desse vídeo. Pelo que você está me falando, é tudo muito individualizado. Exato, né? A intenção desse vídeo é mais assim, entender que o acompanhamento familiar, ele é super importante, ele faz parte do tratamento da maioria dos transtornos psiquiátricos. Porque a gente precisa ter, você vê, a abordagem no transtorno de dependência química e de álcool é uma, pro toque é outra. Na depressão é diferente. Na depressão, por exemplo, a gente tem visto pelos estudos que o mais difícil é dar o primeiro passo. Uma vez que deu o primeiro passo, é mais fácil. Então, o paciente com depressão não está querendo ir, não está querendo fazer, é a hora de dar um empurrãozinho e falar para ele, pera lá, vamos fazer o seguinte então, eu vou junto com você, eu te ajudo. Calma, vamos tentar só ficar 5 minutos? Deu 5 minutos, a gente vai embora. E aí a pessoa quer ir embora, a gente vai embora mesmo. Não precisa brigar e falar, pô, mas também, está vendo? Não consegue ficar mais do que 5 minutos, que absurdo. Não, a gente vai incentivando. No caso da ansiedade, também tem uma esquiva. A pessoa não vai querer sair por medo de ter crise, de passar mal. Olha, eu vou estar com você, calma. Segura aqui na minha mão, vamos respirar? Vamos lembrar que isso é uma sensação que vai passar, que ela tem um fim, calma, né? Muitas vezes o paciente ali com ansiedade quer ir muitas vezes no hospital. Nós vamos se for necessário, mas vamos tentar controlar de outra forma. Então, como o Saulo falou, é muito individualizado, mas faz total diferença no curso e no tratamento daquele paciente, a forma como a gente lida. Então, por isso talvez uma boa dica é o parente, né, o parceiro ali, conversar com o psiquiatra, estar nas consultas, né, quando requisitado, né, lógico, respeitando a privacidade da pessoa que está doente. Mas que participe de uma, não precisa ser todas, mas que participe de uma. E perguntar essas coisas para o psiquiatra, Exato. pedir essas dicas, né? Exatamente, porque aí a gente consegue ajudar, né? Na questão aí quando envolve os transtornos psicóticos ou transtorno bipolar, quando em crise, a abordagem já é outra. Vão ter alguns momentos em que a pessoa não vai conseguir responder por si próprio e o familiar vai ter que ser o responsável por ela. Então não, você não vai pegar a chave do carro, eu não vou deixar, você não tá numa fase legal, ou você está muito acelerado e a gente precisa que você desacelere, ou você não vai usar tá o com cartão cismas. de crédito. Exato, enfim. e aí a gente tem que ser um pouco mais... tem que fazer incisivo, fazer uma intervenção um pouco maior nesse caso, por conta disso. Então, cada caso é um caso, mas é fundamental esse apoio e esse acompanhamento da família para o tratamento da pessoa. E comenta, né? Você tem algum parente, algum amigo com alguma doença, né? O que você poderia dar de dica para compartilhar com outras pessoas? Deixa a sua curtida aí no vídeo. Muito obrigado pela audiência. Nos vemos no próximo vídeo.